Podemos sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz estejam convosco. Amém? Aleluia. Este é o momento da nossa partilha da palavra do Senhor. Nosso momento de buscar da palavra uma reflexão para edificarmos as nossas vidas e assim podermos termos ferramentas para poder viver nesse mundo tão dissoluto, nesse mundo tão difícil de se viver. É um momento de atenção dos nossos corações, com reverência à palavra de Deus. Tome ela e abra no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como escreveu o doutor Lucas no capítulo de número 15, Lucas 15, versículo de número 4. Fabinho vai me ajudar com o fundo musical aí, por gentileza, em nome de Jesus, para nós juntos meditarmos a palavra. Há 15 dias atrás, o pastor Sandro trouxe uma meditação sobre o Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo de número 15, e hoje nós vamos então prosseguir neste mesmo capítulo, que possui uma gama muito grande de riquezas espirituais para as nossas vidas. A cada leitura de Lucas 15, o Senhor nos revela algo novo na sua palavra. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos. Nós trataremos de todo o capítulo de número 15, mas eu gostaria de delimitar apenas no versículo 4 este sermão. Lucas capítulo 15, versículo de número 4, diz assim: é Jesus dizendo, Jesus cercado por publicanos e por pecadores, Jesus cercado pelas pessoas marginalizadas da sociedade. Os publicanos eram pessoas infiltradas no meio dos pecadores. Eles ouviam o que os pecadores falavam, eles tinham acesso ao que os pecadores falavam, mas contudo, eles não tinham nenhuma ação para com os pecadores. Viviam às margens da sociedade. Então Jesus falando para os dois, para os pecadores e para os publicanos, Jesus diz assim: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? Eu vou repetir o versículo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome santo do Senhor Jesus, esta é a Tua palavra, ela é alimento para as nossas vidas, e o Teu Espírito Santo que testifica isso no meu coração e no coração dos meus irmãos. Eu te peço ao Senhor Jesus, no poder do Teu santo nome, que esta palavra venha de encontro à necessidade do coração dos meus irmãos, assim como veio primeiro ao meu coração. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco de maneira clara e concisa, que nós possamos entender qual é a Tua vontade, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Mas ela é só boa, perfeita e agradável quando os nossos pensamentos são renovados. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, renova o pensamento dos meus irmãos, para que eles possam entender, ó Deus, esta palavra,
e que ela possa edificar a vida deles, e que eles possam ser como sementes caídas em terra boa, que vão dar muitos frutos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Lucas não era um apóstolo de Jesus. Lucas não foi apóstolo de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, provavelmente em terras distantes, ele ouviu falar de Jesus. Lucas era um médico. Lucas foi muito amigo de Paulo, que, diga-se de passagem, foi apóstolo, mas não viu Jesus. Foi apóstolo de ouvir falar. E Lucas também escreveu o seu evangelho de ler os demais e de ouvir falar de Jesus. E como médico que era, a preocupação do médico é sempre ajudar o paciente a sair do estado de doença. O voto do médico no dia da sua formatura, lá no cerimonial, é que ele vai fazer de tudo para preservar vidas. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós conseguimos ver essa atitude médica do Dr. Lucas. Ele é sempre alguém muito preocupado em preservar vidas, em curar pessoas, em transformar a vida das pessoas, de modo que elas consigam viver uma vida melhor. Este capítulo em questão é um capítulo, diga-se de passagem, talvez tenha sido a primeira galeria de achados e perdidos da Bíblia, porque é num único capítulo tratado de 3 perdas diferentes. E Lucas, narrando a atitude de Jesus, é que aquelas pessoas não tinham nenhuma esperança mais de viver. A elas já tinha sido dada a sentença de morrerem pecadoras, porque já não mais enquadravam-se na lei, eram marginalizadas da sociedade. Então, no português claro, elas morreriam às mínguas. E é bem certo que um homem, quando perguntado por que Jesus veio ao mundo, ele não soube responder. E nesta manhã eu gostaria de te alertar de qual é o único motivo por que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para nos livrar da ira de Deus. Jesus veio ao mundo para rasgar a cédula que estava preenchida contra a minha e contra a sua vida. Ele veio ao mundo para nos dar livre acesso novamente a Deus, para nos incluir novamente como filhos de Deus. Este homem ilustrado aqui era um dono de um rebanho com 100 ovelhas. É ilustrativo, 100, poderia ser 1000, poderia ser 10.000, ou poderia ser as 400 desta igreja. Mas a ideia é que havia um rebanho e havia um pastor. E Lucas, ao ver a doença espiritual daquele povo, ao ver a dor espiritual daquele povo, ele narra o que Jesus fez ao ver tudo aquilo. Pecadores eram aos montes aos pés de Jesus. Pecadores eram como se fosse erva daninha aos pés de Jesus. Ele não tinha sossego. Por onde andava, os pecadores aproximavam-se dele.
aproximava porque ouvia falar que o Filho de Deus, que o Messias, era alguém totalmente acessível. Não era um escriba, não era um rabino que as pessoas ficavam longe dele, não. As pessoas se aproximavam porque sabiam que ele era totalmente acessível. E Jesus, para ilustrar o cenário, ele conta 3 parábolas, todas as 3 relacionadas a perdas, mas todas as 3 com um conteúdo muito profundo a respeito da igreja que nós somos hoje. Eu parei a leitura no versículo de número 4 para te chamar a tua atenção a respeito de um termo que tem neste versículo, que na verdade poucos de nós muitas vezes paramos para ler. Jesus está dizendo: e qual homem que tendo 100 ovelhas, ao perder uma, ele deixa as 99 no deserto e sai à procura daquela uma? A história que nós ouvimos é que as ovelhas ficaram num aprisco. O que nós ouvimos é que as ovelhas ficaram num aprisco. Nós logo pensamos que as ovelhas ficaram protegidas, que a cocheira estava cheia de capim. Havia sal, porque a ovelha também gosta de sal, assim como os bovinos, a ovelha também gosta de sal. Havia sal no coxo. Havia aquela água limpa caindo na bica, e havia ali um poço onde elas poderiam beber água. Mas quando eu leio o texto bíblico, eu vejo que não é isso. Eu vejo que as ovelhas ficaram num deserto. E deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de jejum. A Bíblia fala que Jesus, quando se retirou para jejuar, ele foi para um deserto. Deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de penúria. Então Jesus estava dizendo: olha, quando uma ovelha se perde do rebanho, as 99 ficam sofrendo por causa daquela que foi-se embora. Jesus está dizendo: o pastor sai, o pastor vai atrás, mas as 99 estão num deserto sofrendo. As 99 estão pedindo: meu Deus, guarda ela, meu Deus, protege ela, meu Deus, livra ela do inimigo, meu Deus, dá vida, dá coragem, restitui a fé dela. Mas o que isso tem a ver com a nossa igreja, com nossos tempos, pastor? Tem tudo a ver, irmãos. Nós vivemos em tempo que quando a ovelha sai perdida, as 99 não estão no deserto. As 99 estão cuidando das suas vidas, as 99 estão cuidando dos seus afazeres, as 99 estão exercendo os seus ministérios, mas não estão pensando naquela uma que se foi. E é interessante que quando o pastor acha a ovelha, a Bíblia não diz que ele pega aquela ovelha e leva de novo para o deserto, onde estão as 99. O texto bíblico diz que ele leva para casa. Casa é lugar de cuidado. Casa é lugar de intimidade. Casa é lugar de comunhão. Casa é lugar de descanso. Percebeu o que Jesus está tentando dizer? Olha, ao invés de apedrejar os pecadores, ao invés de dizer que a vida deles não tem mais conserto, há uma solução, porque o pastor traz ela de novo para casa.
casa é lugar de afinidade, casa é lugar de sorrisos espontâneos, casa é lugar de se querer voltar. Deserto e casa. Casa é mensurado nas 3 percas. Na primeira perca, o pastor leva a ovelha para casa. Na segunda perca, a mulher perde a moeda dentro de casa. Na terceira perda, o filho tem vontade de voltar para casa. Essa é uma mensagem para os pecadores. E a igreja continua a replicar essa mesma mensagem na atualidade. Porque é bem certo que pessoas imaginam que a igreja é lugar de apenas de pessoas santas, santificadas ou em processo de santificação. Também é. A igreja ainda é também o lugar do pecador. É o lugar de acolhê-los, de inseri-los e de propor mudança de vida aos seus corações. As 99 que estavam num deserto, elas sabiam quem era o seu Senhor. Mesmo com tanta escassez, com tanta falta de recursos, de comida, elas sabiam que tinham um Senhor. Por isso, a preocupação delas era com a perda também daquela que ficou, que foi embora. Porque todas as demais que estavam juntas, elas estavam em comunhão. Elas estavam vivendo em perfeita harmonia. Passando escassez, mas em perfeita harmonia. É esta a nossa missão como igreja. Quando perdemos apenas uma ovelha, mas é só uma, as 99 que estão no deserto devem clamar para que o Senhor encontre logo aquela perdida. Devem clamar, devem se preocupar. Sabe, irmãos, talvez seja isso um grande problema. Nós perdemos a empatia, perdemos a capacidade de sentir o que o meu próximo está sentindo. Perdemos essa percepção de que essas vidas que estão sentadas nos bancos dessa igreja, todas elas têm uma história, todas elas têm um flagelo, todas elas têm uma limitação, todas elas têm uma súplica diante de Deus, mas nem por isso nós podemos deixá-las ir embora, nem por isso nós precisamos apenas preocupar com as 99, nós temos que ser igreja para aquela uma que está indo embora. Mesmo porque as perdas que nós imaginamos são aquelas das pessoas que saem daqui, ou vão para o mundo, ou vão para outras denominações, não somente essas. A próxima perda é de uma mulher que estava perdida, que perdeu uma moeda dentro de casa. E muitas vezes há pessoas que estão sentadas nesses bancos, que estão perdidas, estão com seus corpos presentes, mas com o espírito e com a alma perdido, sem saber direção, sem ter um norte, sem ter um objetivo, sem literalmente entender o que Deus vai fazer na vida delas. Nós sempre imaginamos que as percas são só dos que vão embora. Não. Há dias que nós nos vemos perdidos nos nossos pensamentos. Há dias que nós nos vemos perdidos nas nossas dúvidas. Ou eu sou diferente de todos vocês? Há dias que eu me vejo perdido. Mas isso não me faz menos ou mais do que ninguém.
Isso me faz ser um homem, um ser humano, um filho de Deus, como qualquer um outro de vocês. E não é pecado confessar que está perdido, ou que não tem um norte, que não tem uma direção. Porque eu sei que tem 99 lá no deserto, sofrendo pela minha vida. Eu sei disso, é isso que a palavra me diz. E quando o pastor encontra, ele traz de novo para casa, ele leva para casa. O filho pródigo, quando viu aquela festa em casa, ele se desanimou, ele se entristeceu, o seu coração se prostrou, ele se encheu de ira, se encheu de amargura. É bem verdade que há filhos mais velhos no nosso meio. Há pessoas que não se alegram com o retorno de alguns. Mas não se esqueça que este que está retornando, ele estava comendo alfarrobas, ele estava comendo comida de porcos. Não se esqueça disso. Não se esqueça de que esse que está voltando precisa do meu e do teu amor. Não se esqueça disso. Não se esqueça que ele está voltando porque ele reconheceu que na casa do Pai há muito mais paz do que lá no mundo. O filho mais novo, quando voltou, ele logo lembrou: na casa do meu pai, os criados são tratados muito melhores do que eu. E ele quis voltar para casa. Este lugar, a igreja, é a casa onde todos nós temos acesso, onde somos curados, sarados, novamente edificados. Mas quando alguém retornar, não se entristeça. Quando você ver alguém voltando, dê graças a Deus. É porque o teu sofrimento lá no deserto conseguiu produzir frutos. É porque a tua intercessão, é porque a tua oração deu resultado. Moisés, durante 40 anos, pastoreava as ovelhas do seu sogro, Jetro, no deserto do Sinai. Durante 40 anos, num período de amadurecimento, num período que Deus estava trabalhando o seu caráter. Ele viveu num deserto. Ele viveu num momento onde ele estava sendo lapidado. Talvez estar no deserto não é uma sentença de morte. Estar no deserto é te preparar para algo maior que Deus tem na tua vida. Moisés pôde até ser induzido por pensamentos de que a sua vida se consumiria naquele deserto. Ele ia morrer ali fazendo aquilo. Ele não poderia ter se esvaído as possibilidades de ânimo e de esperança. Mas é certo que o deserto foi trabalhar no caráter dele. Da mesma maneira eu vejo aquelas 99 no deserto, tendo seus caráteres forjados e preparados. A ovelha que está no deserto, ela está preparando, porque coisas muito maiores virão sobre a vida dela. O mesmo Moisés que durante 40 anos pastoreou essas ovelhas, ia para casa e voltava para o deserto. Num belo dia, ele andando pelo deserto, ele viu uma sarça que se consumia, que ardia, mas não se consumia. E uma voz saiu de lá de dentro e disse para ele: Moshe, Moshe, Elier, Elier. Moisés, Moisés, eu sou o que sou.
E hoje eu vou fazer da tua vida um diferencial. Foi lá no deserto que Moisés, comissionado por Deus, se tornou um libertador, que tirou o povo de Deus da escravidão do Egito e levou para uma terra chamada Canaã, que era a promessa de Deus. Então eu entendo que o deserto onde as 99 ficaram, era um lugar de trabalho, era um lugar onde o caráter delas estava sendo transformado. Porque sabe, irmãos, para receber em casa aquela que estava perdida, muitas vezes necessita que o caráter seja preparado. Porque há pessoas que muitas vezes não conseguem se entender isso. O exemplo está na última perda. O filho mais velho não tinha condições. O caráter dele ainda não estava preparado para receber o irmão mais novo. Ao passo que o irmão mais novo, que estava num deserto, estava preparado, porque ele lembrou-se: olha, na casa do meu pai é muito melhor do que aqui. O deserto é lugar de reconhecimento, em saber, eu tinha uma igreja muito melhor do que essa. No mundo onde eu estou, não está valendo nada, mas eu vivia numa igreja que era muito melhor do que essa. No caminho que eu ando hoje, eu não tenho nenhuma felicidade, mas eu já andei num caminho muito melhor do que este. Deserto é lugar de tratar personalidade. Moisés era um assassino, ele tinha matado um egípcio, ao ver o egípcio escravizar o irmão hebreu. E lá no deserto do Sinai, pastoreando as ovelhas do sogro, ele teve o seu caráter transformado. As 99 desta parábola estão no deserto, porque estão tendo os seus caráteres transformados, porque estão tendo as suas vidas mudadas. Para poder suportar o pastor voltar com a ovelha no colo e levá-la para casa. O filho mais velho disse: meu pai, eu fiquei uma vida inteira trabalhando contigo. Meu pai, eu doei toda a minha juventude trabalhando nas tuas vinhas, trabalhando aqui na tua terra, e o Senhor mata um novilho para o meu irmão. O Senhor dá uma festa que de longe eu estou escutando a música tocar. O filho mais velho precisava ir para um deserto. Quando não foi para o deserto, não soube entender o que o pai tinha no seu coração. O pastor, ao voltar com aquela ovelha para casa, certamente as 99 entenderam muito bem qual foi a atitude do pastor. A atitude do pastor foi a melhor e mais digna de um líder, que ao encontrar alguém caído e machucado, socorre, ampara e edifica novamente, insere no trabalho e diga: frutifica em nome de Jesus. É isso. Então não se assuste se você está vivendo no deserto junto com as demais ovelhas. É porque nós escutamos que igreja é lugar de prosperidade, igreja é lugar de bênçãos, igreja é lugar de carro novo, de chave na mão, de apartamento na praia. Nada contra isso, e acho que crente tem que ter sim, mas essa não é, nunca foi e nunca será a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o meu Jesus, andava junto com pecadores. O meu Jesus ensinava que os pecadores necessitam do favor e da mão poderosa de Deus. O Evangelho precisa ter capacidade de mudar a minha e a sua vida. O Evangelho tem que ser força, tem que ser vida para as nossas vidas.
Ele não pode ser uma historinha igual a historinha da Branca de Neve, ou igual a historinha de Pocahontas. Ele não pode ser. A cada palavra meditada e trazida deste altar, ela tem que ser uma lição para mim e para a sua vida. E a lição de hoje é: se você está no deserto, pense, há alguém perdido. Estamos no deserto, mas porque há pessoas perdidas, porque há um pastor procurando aqueles que estão perdidos. A cosmovisão das pessoas de hoje é que o pastor cuida apenas das que estão no redil. A cosmovisão é que o pastor cuida apenas dessas 4 paredes. Não é isso. O pastor cuida daquela que está perdida. Ele está andando atrás é do que está perdido. Ele está andando atrás é do que foi embora para o mundo. E as que estão aqui estão sofrendo. Elas estão sofrendo. A mulher da dracma, da moeda, quando perdeu aquela moeda, ela ficou doida, desesperada. Ela varria, o termo bíblico é diligentemente, ela varria com cuidado. As casas daquela época não tinham janelas, não tinha iluminação elétrica, o chão era de terra, chão batido. Era difícil encontrar aquela moeda. Jesus na sequência está dizendo: aquele que se foi é difícil de encontrar. É difícil encontrar os que se vão, porque o mundo tem tantos mais atrativos do que a igreja, porque o mundo tem tantas coisas melhores do que a igreja. É difícil encontrar aquela que se vai. Precisa procurar com diligência, precisa varrer com cuidado, para olhar e ver, senão não acha. Foi o mundo que atraiu o filho mais novo. Tome cuidado para você não estar tirando os olhos de dentro de casa e olhando demais para o mundo. Sabe por quê? Porque você corre o risco de, assim como o filho mais novo, ir para o mundo. O filho mais novo começou a olhar demais além das janelas e ver que havia uma beleza exuberante, e ver que havia muitas diversões, e ver que havia muitos chavões, e ver que havia muitas promessas, muito crescimento. Mas não passava do canto da sereia. Eu já contei essa história aqui e vou contar de novo. A sereia está cantando aí para fora. A lenda reza que os navegadores do século XV, ao saírem para as navegações a mar adentro, para descobrir novas terras, desmistificando uma teoria que hoje está muito atual, os terraplanistas, os que creem na terra plana, eles se perdiam e não voltavam, e os monarcas, os imperadores, para justificar a perca das navegações e dos marujos, eles inventaram o mito da sereia, um canto belo de uma mulher assombrosamente linda, que cantava, e os navegadores iam buscando o mar adentro, onde aquela sereia estava cantando, e não encontravam, até que as tormentas do mar, até que as tempestades, as fortes correntes marítimas, naufragavam o barco, e matavam a todos eles. Este é o canto da sereia. O canto da sereia seduziu o filho mais novo. A Bíblia não fala porque aquela ovelha foi embora do aprisco, do rebanho, mas provavelmente havia sereia cantando, e aquela ovelha quis saber de onde vinha o canto. Como igreja do Senhor Jesus, nós temos que estar preparados. Se em algum momento for necessário nós ficarmos no deserto, que fiquemos em alegria, que fiquemos contentes, porque se o pastor não está aqui,
Ele está procurando a perdida. Ele está literalmente fazendo aquilo que ele foi chamado a fazer. Jesus está se comparando àquele pastor. Jesus está se comparando a todos aqueles que estão em volta dele sofrendo. Leprosos, aleijados, prostitutas, cobradores de impostos, ladrões, todos esses eram os que cercavam Jesus. E Jesus está transmitindo para eles uma mensagem tão simples, mas tão profunda ao mesmo tempo. Ele estava com eles, mas era necessário ainda ele ir além, para salvar a todos, buscar os que realmente estavam perdidos na casa de Israel. É isso. É isso que o apóstolo João diz no capítulo de número 1. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto o recebeu, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Filho de Deus. Você é um filho de Deus, porque você recebeu Jesus como teu Salvador. E filho de Deus tem discernimento para entender que quando uma ovelha não está no aprisco, eu começo a sofrer por ela. Eu não tenho que me alegrar. Eu não tenho que manifestar um sentimento de apatia. Não veio? Não está aqui? Deve ter acontecido alguma coisa. Alguma coisa acontece nas nossas vidas todos os dias. Sim ou não? Todos os dias acontece alguma coisa nas nossas vidas. Umas maiores, outras menores. Mas essa apatia não pode dominar o meu coração. Porque eu sei que é um irmão meu. Eu sei que é alguém que foi alcançado pela mesma graça que eu fui. Assim como o apóstolo Paulo está escrevendo a Tito, no capítulo de número 2, versos 11 e 12, porque a graça do Senhor se manifestou salvador a todos nós, nos ensinando a nos livrar das concupiscências e das tribulações dos nossos dias, e tendo esperança num tempo vindouro. Meus queridos, eu encerro esta mensagem te dizendo que, se você está num estado de perda, se você está perdido, talvez perdido nos teus sentimentos, talvez perdido por uma cura interior que você não teve. Há um filme recente chamado A Cabana. Teve um livro e recentemente teve um filme, A Cabana. Quantos assistiram o filme A Cabana? Amém. Mac, que é Mackenzie Oliver, não me lembro outro nome. Ao ter a sua filha, a pequena Missy, levada por um malfeitor, estuprada e morta, ele passou a viver um estado de perda, do qual ele não superava. Ele não tinha forças para vencer aquilo. Até que um dia ele recebe uma carta que diz: eu estou te esperando na cabana. Assinado papai.
E na mesma cabana que a filha tinha sido morta e estuprada, todos os desencorajam a voltar naquela cabana. Mas Mac volta. E ali ele tem um encontro com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E então ele é curado daquela perda que ele vivia. Há pessoas que vivem perdidas nos seus sentimentos e precisam ser curadas. Pessoas que vivem indagando, pessoas que vivem com traumas, pessoas que vivem escravas de situações do passado, das quais elas não foram curadas. A ilustração deste capítulo de perdas também tem a ver com isso. O filho mais velho precisou ser curado daquilo. O filho mais novo precisou ser curado. As 99 que ficaram no deserto, para suportarem o deserto, elas precisaram ser curadas. Não pense você que elas ficaram no deserto, não, alegres, contentes, não. Sofriam, mas tinham sido trabalhadas, tinham sido curadas. Se você está nesse estágio onde o passado atormenta a tua vida, onde situações que você esteja vivendo está te atormentando, eu gostaria de orar com você no altar nesta manhã. Talvez você está perdido por uma situação que você está vivendo e você não consegue mais administrar ela. Você chegou no fundo do poço, você não tem mais condições, você não consegue ver mais nada, a não ser você sozinho no meio de um oceano. Eu gostaria de orar com você nesta manhã. Todos nós temos perdas, todos nós temos sofrimentos no nosso coração, na nossa vida, que nos atormentam. A perda de um parente, a perda de um emprego, a perda de um... Não sei o que você nessa manhã perdeu. Eu sei que o texto diz que um pastor perdeu uma ovelha, que uma mulher perdeu uma moeda, e que um pai perdeu um filho. Talvez a sua não seja nenhuma dessas, mas seja alguma que esteja aí. Talvez você perdeu o casamento, ou está perdendo o casamento. Talvez você perdeu a saúde, você está diagnosticado com algo, e você não tem mais alegria. Talvez você perdeu a esperança, não tem mais esperança nenhuma de viver. Vai vivendo a vida de acordo com os dias, amanhece, escurece, amanhece, escurece. Sai do teu lugar, vem até o altar, vamos orar junto, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe, o Senhor conhece o teu coração, Ele sabe daquilo que o teu coração, o que você perdeu. Talvez eu não tenha dito aqui, eu não tenha expressado com os meus lábios o que foi o motivo da tua perda, mas você sabe, o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo testifica ao nosso coração nesta manhã. Então esquece o pastor, esquece a igreja, venha para o altar é o lugar do derramamento, o altar é o lugar da entrega, o altar é o lugar onde você se esbalda no amor de Deus, é o lugar onde você se entrega, você diga: Senhor, eu estou à tua disposição, e o Senhor faça em mim conforme for a tua vontade, meu Deus. Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos com os irmãos, ó Deus, que estão aqui nesta manhã. Meu Deus, a tua palavra foi muito clara para conosco. Nós sabemos, ó Deus, que o rebanho que ficou no deserto sofria. Meu Deus, nós sabemos que há sofrimento, mas nós sabemos que o pastor saiu, foi para buscar alguém que estava perdido, assim como um dia todos nós, ou quase todos nós, também estávamos.
Ah, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o deserto que este meu irmão, que esta minha irmã esteja passando, meu Pai, por causa de uma perda, por causa de algo que foi embora, meu Pai, e não era do agrado, ficou aquele coração contrito. Por que aconteceu isso comigo? Por que isso veio sobre a minha vida? Talvez na perca no teu casamento. Por que que o meu marido não vem para a igreja? Por que que a minha mulher não vem para a igreja? Por que que os meus filhos não estão na igreja? Por que que eu não tenho aquele trabalho? Por que que eu não tenho aquele ministério? Por que que eu não tenho aquela casa? Por que que eu não sou igual ao meu irmão? São tantas as perguntas que muitas vezes nos fazem perder. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos por esses irmãos nesta manhã, ó Deus. E pedimos que o Senhor venha com o teu bálsamo, que o Senhor venha nos reestruturar, que o Senhor venha trazer no nosso coração o ânimo, meu Pai, em te servir, um ânimo, ó Deus, de esperar por aqueles que se foram, e o pastor está atrás, buscando para trazer de volta para o rebanho. Ah, meu Deus, porque a tua palavra nos diz que há alegria no céu quando um pecador retrocede nos seus erros e nas suas transgressões. Nós oramos, ó Pai, e clamamos sobre esta igreja um tempo de alegria por ver irmãos sendo convertidos, vidas sendo convertidas. Não é a nossa oração, é o nosso pedido. Nós queremos, ó Pai, ser neste lugar um celeiro de almas. Muito obrigado pela presença do teu Espírito Santo, pelo teu amor e pela tua graça que nos alcançou, ó Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que veio ao altar. Que o Senhor dê a vocês de uma porção redobrada do seu amor e da sua graça, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Você foi abençoado? Amém. Que Deus te abençoe. Estenda as tuas mãos para o altar. Nós vamos orar e encerrar o culto. Pai Santo, no nome de Jesus, nós despedimos a tua igreja, despedimos o teu povo. Meu Deus, dai a eles um domingo regozijante, um domingo cheio da tua graça. Dai a eles um domingo de alegria, meu Pai. Meu Deus, que o teu grande amor, que nos constrange, que nos invade, que a graça salvadora e libertadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, o advogado da igreja, esteja conosco hoje e para todo sempre. E você que crê diz amém. Vá em paz, Deus abençoe a tua vida. Às 19 horas o nosso culto da família, em nome de Jesus.